Pai celestial, Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, és o Deus que nós adoramos. Hoje, és o Deus de William Marion Branham. Nós acreditamos, Pai, que as suas promessas são verdadeiras, que a sua palavra é certa. És o grande Criador, Elohim. Pai, não há nada que pode se esconder perante ti. E neste momento, com as mãos levantadas, a sua filha, o seu filho, levantou a mão. Por detrás dessa mão há um recado. De todo o meu coração, Pai, concede a cada um segundo o pedido dele. Seja a doença, seja o problema do pecado, pouco importa o problema. Lá no Calvário é onde que nós recebemos a nossa vitória. É onde que o Satanás foi derrotado. É onde que o sangue precioso foi derramado. Em nome de Jesus Cristo, expulso o diabo Satanás, expulso os demônios. Sai em nome de Jesus Cristo. Pouco importa a natureza dele. Lá no Calvário, todos os demônios foram vencidos. E possa que a sua palavra permanecer nos nossos corações. E a sair daqui, cada um de nós ficar satisfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Saúde vocês todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tenha a bondade de falar ao seu irmão. Deus te abençoe antes de sentar. Amém. Deus abençoe todos. Pode sentar. Ok. Acho que aquela música aí que anunciaram aqui está incomodado, hein? Vai aguentar isso? Ok. Então, até quando vai me incomodar, vou mandar parar essa música. Acho que o irmão que está guiar isso está feliz, no mesmo tempo está brincando, eu acho. Ok. Então, precisamos do tempo. Como tinha prometido, vamos ter o nosso relator financeiro trimestral. Nós votamos assim, lendo o profeta. Depende de nós, se queremos isso cada semana, depois, qualquer tempo que a igreja vai determinar. Então, não pode fazer andar a música, não tem problema. E depois o PCA terá o tempo para falar da construção, para apresentar como está as contribuições. E vou falar uma pequena coisa sobre isso também. Mas antes de tudo, queria para nós agradecer o Senhor para nós administrador. O PCA e a sua equipe. Realmente o trabalho está a ser feito. E se vão olhar neste lado, tirar as chapas, a beleza escondida do edifício pode já se fazer ver. Mas ainda não chegamos lá. Ainda a obra, ainda não concluímos o trabalho. E queremos um dia fechar as janelas, fechar as portas. Estar aqui dentro e
com as boas condições. na ba condition ya malamu. Então, eu próprio saúdo o trabalho que a administração está a fazer, Bongo ngai moko nazali kopesa salutation na musala bazosala. com pouco, com tudo que Deus está colocando nas nossas mãos. Na moke na nyonso nzambe azotia na maboko na biso. Estamos a avançar e investir para melhorar nossas condições. Tozali ko avancer, ko investir pour na ko améliorer ba condition na biso. Então, vamos chamar o nosso tesoureiro, Bongo tokobenga trésorier na biso. o nosso irmão Emma Fusuka. Ndeko na biso Emma Fusuka. Realmente é um homem, realmente um guerreiro. Azali penza un guerrier. E faz bem o seu trabalho, Pe asalaka bien musala na ye. não rouba, Ayibaka te. e desde muitos anos está nesse trabalho. Pe banda bambule beleza na musala ya. Podemos também agradecer o Senhor para nos dar um homem assim. Tokoki pe ko remercier nkolo mpona kopesa biso moto moko ya boye. E também contabilista, Azali pe comptable. numa empresa. Você pode vir aqui, o PCA que estará lá. Como você é um pouco espiritual, você pode vir aqui. PCA como é totalmente carnal, o PCA vai ir lá. Ok. Então, ok, Deus te abençoe. Nzamba pambola Acho yo. que será projetado aqui Animete kozala projeté awa. e nós todos vamos acompanhar o nosso tesoureiro. Beijo, Deus sonho. vos abençoe. Bom dia, igreja. Mais uma vez, como o pastor já introduziu, estamos aqui para apresentar à igreja a nossa informação financeira referente ao segundo trimestre deste ano. Mas, antes de tudo, queremos agradecer o pastor, nosso pastor, meu pastor, que permitiu que estejamos aqui para que possamos falar à igreja. O nosso relatório de hoje vai cingir-se apenas sobre duas caixas. Falaremos da caixa central e da caixa de evangelização, porque a outra parte, referente à construção, será apresentada na comunicação que o PCA dará à igreja. Vamos já passar na apresentação. Temos, em primeiro lugar, vamos falar da caixa central. Pode avançar mais. A caixa central, como já explicamos ao longo do primeiro trimestre, a caixa central é a caixa que registra todas as ofertas que estão recolhidas durante os cultos. E nessa caixa onde registramos essas ofertas e também os gastos que fizemos com as mesmas ofertas. Referente ao segundo trimestre, podemos já passar no outro. Referente ao segundo trimestre, o quadro das ofertas apresenta-se da seguinte forma. Temos este quadro que nos informa sobre o que foi recolhido como oferta durante este período, ou seja, durante o mês de abril, maio e junho. Temos um total das ofertas recolhidas que atingiu a cifra de 2.527.355 kwanzas. Com relação às saídas ou gastos, tivemos gasto na ordem de 2.450.120 kwanzas. E fechamos o segundo trimestre tendo como remanescente ou saldo na caixa o valor de 77.235 kwanzas. Isto são os movimentos que tivemos na caixa central. E no quadro a seguir, citamos os gastos principais que tivemos ao longo deste período. Em primeiro lugar, fizemos o pagamento dos guarnição da igreja, cujo o gasto total atingiu o valor de 787.200 kwanzas. A seguir,
temos o pagamento de energia e água, cujo valor total do gasto inerente a esta despesa atingiu o valor de 228 mil kwanzas. A seguir, temos transporte e deslocações de serviço. Essa rúbrica gastou-se 171.800 kwanzas. E fizemos a manutenção da residência, cujo valor é de 165 mil kwanzas. E fizemos a compra de produtos de limpeza e higiene, na ordem de 154.110. Temos na última coluna as percentagens, onde tentamos mostrar como as ofertas foram usadas. No total, só para o pagamento dos guardas, tiramos, digamos assim, 31% das ofertas que foram recolhidas durante este período. E a seguir temos a percentagem de energia e água, 9% das ofertas. Temos o transporte e deslocação de serviço, 6,7% das ofertas. A manutenção da residência, temos 6,5% das ofertas que foram recolhidas. E, por último, os produtos de limpeza e higiene são 6%. Em suma, digamos assim, os gastos principais que foram feitos durante o segundo trimestre deste ano. E temos a Caixa de Evangelização e a Caixa que presta suporte à obra missionária. Para este período de abril a junho, o quadro apresenta-se da seguinte maneira: temos as entradas que foram de 84.700 kwanza, não houve saída, quer dizer, o valor que foi recolhido mantém-se e por isso o saldo é igual às entradas que nós recebemos. Em suma, como disse, que a minha comunicação hoje tem só duas partes, porque a terceira parte, o PCA, que vai espelhar sobre as contribuições da construção. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus os abençoe mais uma vez. Amém. Deus te abençoe muito. E por enquanto que o nosso irmão, bem amado irmão, está lá, está aqui, para a Caixa de Evangelização, acho que o irmão Patrick Maza enviou $400 para a evangelização. Podemos agradecer ao Senhor. E dirigir isso para cair na mão do PCA, para que o PCA possa encaminhar a nosso tesoureiro. Acho que quando chegar, o PCA vai fazer chegar. Deus abençoe. Amém. Então chamamos PCA. Sim, PCA pode tomar o lugar. O micro, por favor, vocês que fazem os técnicos. Os técnicos estão onde? Este aqui? Estou ok? Ok? Bom, por favor, não estou entendendo nada. Ok, o irmão Pembele está aqui. Shalom, igreja. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo, que me deu a vida eterna e o foco da vida, e neste momento estamos aqui. E agradeço também ao meu pastor, Fernando Kuanda Kamalando,
pela essa oportunidade que me deu para vir falar à igreja sobre a construção. Que Deus abençoe. Nesse relatório, queremos apresentar os trabalhos dos 180 dias do Conselho de Administração, como tínhamos dito, para que a igreja possa avaliar esse mandato, como é que nós estamos a andar. No agenda tenho 5 pontos rapidamente. Primeiramente vou reforçar a Fórmula 2021, que é a minha igreja e eu sou capaz. Depois vou falar o que foi os 180 dias do Conselho de Administração. Daí vou passar para falar das contribuições durante 6 meses, de janeiro até mês de junho. E vou passar a falar dos trabalhos projetados para esses 4 meses que fica para fechar o ano. E na conclusão, ok. Para essa construção, nós falamos que temos uma lema, a nossa lema é eu sou capaz. E daí determinamos a contribuição mínima que cada um pode dar é de 100 kwanza, que é uma contribuição de coração. Aquilo significa aonde chega a minha força. E daí também falamos que precisamos de donativos, porque é a minha igreja, a minha construção e eu sou capaz. O que foi feito? Nesse semestre, conseguimos colocar 47 janelas de vidro, mas faltou 38 a colocar. Aplicamos parcialmente mosaico no primeiro piso, mas temos o piso 1, 2, 3 e aqui nessa parte principal ainda falta. Colocamos 6 portas principais e isso nos permite remover as chapas. Dentro do edifício, colocamos, no total são 31 portas para as quartas de banho que estão aqui, e 2 portas interior e 3 janelas de madeira. As portas, com o tempo, vamos fechar todas essas entradas para não permitir que uma pessoa venha aqui e entre diretamente na sala da igreja. Pintamos o edifício no exterior e começamos a arranjar passeio. Mas falta ainda essa parte aqui de frente. E nas janelas e as sanitas devemos colocar 15 portas, 29 sanitas e 9. O foco foi: devemos mudar o aspecto exterior da igreja. Então, saímos dessa forma para ir para ter esse aspecto onde temos esse edifício. Essa aqui é a parte aqui, à noite, e vocês podem ver a iluminação. Esse foi o foco primeiro, que devemos mudar o aspecto. Então, conseguimos avançar nisso. Esse aqui é o movimento das contribuições. No mês de janeiro, estamos aqui muito baixo, porque foi no 3º domingo de janeiro que começamos. A igreja mostrou o projeto, que
estavam a trabalhar e no mês de fevereiro atingimos 955 mil. Mas de repente aquilo começou a cair e no mês de abril caiu. No mês de maio tentamos subir, mas não conseguimos superar a expectativa que foi criada no mês de fevereiro. E no mês de junho, muito baixo. Next. Essa é a análise que nós fizemos. Durante 6 meses, as contribuições de 100 kwanza deram 4.336.000. E tentamos tirar a média mensal para dizer que mensalmente estávamos a dar isso, 700.022, e semanalmente foi 180. Isso aqui, fazer a soma de tudo e dividir por 6 meses. E o nosso desempenho foi de 4,35, que é muito baixo. Que talvez a igreja pode ver isso, que não podemos ir além, porque as contribuições não estão a mostrar que são um motivador. Esse é o resumo que nós queremos dar, que as contribuições globais foram de 4.033.000, os donativos foram de 9.043.000, fizemos empréstimos que foram de 5.072.000 e o total dos valores, combinamos tudo isso, deu 19.479.000 e os gastos foram de 18.990 e o saldo era esse de 489.000. Ao ver aqui, estamos a ver que somente se nós se baseamos nas contribuições, nada podíamos fazer sem donativos. E o quadro a seguir vai mostrar quanto que custou essas janelas que nós colocamos e os trabalhos que nós fizemos. Sem os donativos não podíamos, porque esse valor não consegui nem uma metade dessas janelas. Next. Ok. Nesse quadro, tivemos 11.477.000 para colocar 47 janelas. E dentro dos donativos, há um irmão que deu 5 milhões e outros eram de 500 mil. E como há irmãos que estão a seguir no YouTube as apresentações, há uma irmã na França nos mandou $300 e houve muita gente que vinha também dar pouco a pouco. É isso que fez aquele valor de 9 milhões de donativo e conseguimos, de uma forma ou outra, colocar esses 47 janelas, mas falta ainda 38. E nos nossos trabalhos internos aqui, gastamos esse valor de 2 milhões para fabricar esses 31 portas de casa de banho e 2 portas e 3 janelas. As 6 portas principais custaram 3.800.000 e outros trabalhos relacionados que nós estamos a fazer deram 1.068.000. Mesmo quando pintamos, muitos irmãos e irmãs compraram outros 2 baldes, 1 balde. É isso que fez que possamos rapidamente pintar edifício. E para todos os irmãos que disponibilizaram dinheiro para que nós avancemos, que Deus abençoe muito e continue a fazer isso. Agora, para
chegar no fim, esses 4 meses que estão a ficar, esse é o nosso plano. Queremos acabar, criar o passeio aí à frente. Os que já visitaram essa parte aqui podem ver que está melhor. E devemos fazer a mesma coisa aqui à frente. E devemos colocar a identificação da igreja, desse edifício. Porque muita gente, quando passa aqui, estão só a ver um edifício branco, mas eles não sabem o que é isso. Então, nós devemos colocar uma indicação que nos identifica quem somos. Devemos colocar isso, esse é o orçamento. Devemos também acabar com as janelas que estão a ficar. Porque na parte de cima, os pássaros estão sempre a entrar e devemos fechar tudo isso. Devemos pintar no terceiro piso, aquela sala, e colocamos sanitas para permitir que as pessoas comecem a usar as latrinas mesmo dentro daqui da igreja. Aquela parte está quase pronta, mas falta sanitas para ser colocadas. E devolver escrito. Ok. E vou pedir esse dinheiro na igreja para nós completarmos esses trabalhos desse ano. Porque se nós não conseguimos colocar essa escrita aí, todo mundo falhará. Acho que a igreja não vai falar e vamos trabalhar para colocarmos a identificação da igreja. Somos igreja, a mensagem do último tempo. Quando as pessoas vão passar aqui, não vão mais perguntar, não é um armazém, é uma igreja. Então, precisamos dessa identificação. E aquilo vai ser escrito com as letras douradas, como vocês podem ver nas outras igrejas. Nós vamos usar o ouro para identificar aqui, igreja, a mensagem do último tempo. Com isso, agradeço pela atenção, que Deus abençoe. Deus te abençoe. O PCA. Podemos ainda mais agradecer ao Senhor para a PCA e toda a administração. Como o PCA acabou de dizer, o nosso lema é... O nosso lema é quê? É uma divisa nossa. Então, eu acho que cada um de nós deve cumprir com isso. E eu queria só ler um exemplo do irmão Branham. Queria ler só um exemplo do irmão Branham, sustentando tudo que o PCA e o irmão Emma acabaram de nos dar como relatório. Os donativos são muito importantes. Vocês podem se lembrar, na Bíblia, quando Jesus ficou sentado e observando pessoas a colocar a das ofertas, havia uma viúva que passou e deu quase nada. Mas Jesus se levantou e disse: entre todos que deram ofertas, havia que deram milhões, havia que deram não sei o que, mas aquela mulher não deu quase nada. Quase um luei hoje. Mas Jesus disse: entre todos que deram as ofertas, aquela mulher deu a mais. Por quê? É tudo que ela tinha. Não foi algo que foi em cima, que sobrou, não tem nada a fazer com isso, não. Deu de coração o que ele tinha.
ezalaki te eloko moko etikalaki likolo azangaki eloko akosalela yango te kasi ezalaki nyonso azalaki na yango. Então vamos ler o irmão Branham. Bongo tokotanga frère Branham. La prédication, la foi sans les œuvres est morte. La prédication a fait sem as obras é morta. 22, 8, 50. 22 de 8:50. 22, 8, 50. 22 de 8:50. Vamos falar do irmão que nós conhecemos, Kolobela un frère obisotoyebi, mas talvez nunca falamos dele, de onde que ele saiu. kasi peut-être jamais tolobela na tina na ye esika ya uta. É do nosso irmão bem amado John Charit. Ezali ya frère nabiso bien-aimé John Charit. Como falamos, lembre-se de onde que tu saíste. Ndenge tolobaki kanisa esika outa. Aqui o irmão Branham fala desse irmão. Awa frère Branham azolobela frère oyo. Le 22 8 1950. Paragraphe 8. Aqui, irmão Branham fala desse irmão. Awa frère Branham azolobela frère oyo. De onde que ele saiu? Esika ye auta. Quer dizer que não ganhava nada. Ele koloba azalaki koganye eloko te. Sofria na vida. Azalaki kosouffrir na vie. O pai dele se divorciou com a mãe. Tata na ye asi divorciaki na mama. É uma grande lição que nós vamos ler. Ezali leçon moko monene oyo tokotanga. Mas se esse irmão não foi a irmão Branham a dizer, que tipo desse profeta que fala até de onde que eu saí? Kasi frère oyo akendaki koluka frère Branham tatu na ye, profeta ndenge nini oyo azoloba esika na uta. Et para louvar o Senhor, hein? Ezali Jesus mpona Cristo. kolue kolo Yesu Kristo. Vamos ler. Totanga. Há muitas lições aqui. Baleso eza ebele awa. Autrefois, Outrora, j'ai pensé que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. eu pensava que não era bom receber presente oferecido por alguém. Escuta muito bem. Yoka malamu. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Irmão Charit, foi ele que fez pressão sobre mim, sobre isto. Irmão Branham pensava que não é bom receber uma oferta de alguém. Frère Branham azalaki kokanisete ezalaki malamu te kozwa cadeau koute epai na moto. Mas o irmão Charit fez pressão sobre o irmão Branham. Kasi frère Charit asalaki pression likolo ya frère Il Branham. a dit, frère Branham, Ele disse, irmão Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. eu sou obrigado de te corrigir sobre isso. M'a-t-il dit, Ele me disse, là, vous vous trompez. ali você se engana. Ele falou, tá falando a quem aqui? Hein? Il a dit, Ele disse, vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. você faz essas pessoas terem perdas ao recusar seu... Vous faites faire des pertes à ces gens. Você faz essas pessoas perderem. Vocês faz perder a essas pessoas negando as ofertas deles. Ozosala ete bato oyo bazwa perte ntango ozorejeter bakado na bango. Vous les faites manquer leur récompense. Você faz com que eles falhem a sua recompensa. Il a dit, Ele disse, onde que esse irmão se baseava? frère oyo azalaki kose base wapi? Desculpa, mas por que esse lugar está sempre vazio? Ninguém, eu já falei, ninguém pode procurar o lugar já e põe algo lá. Se o irmão não está, tem que pôr alguém aqui, por favor. É? Não uma marca. Entende isso? Se você tem o seu lugar, que é naquela posição, você se sente cômodo, chega cedo para isso. Então, que esse lugar seja já preenchido. Vous faites faire, vou recomeçar, por favor. Nakobandela. Vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. Você faz com que essas pessoas percam quando você recusa seus presentes. Vous leur faites manquer leur récompense. Você faz com que eles falhem a sua recompensa. Il a dit, Ele disse, il y a plus de bonheur
a donné qu'à recevoir. Há muita felicidade em dar do que receber. Amen. Amém. Quem é que falou isso? Nani alobi bongo? Paulo. Paul. O apóstolo Paulo. Apôtre Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Há muita felicidade em dar do que receber. Qui recebe Oyo azwaka. et qui dá Na oyo apesaka. a benção Libambo et par a pessoa que dá. ezali mpo na moto apesaka. Ensuite, il m'a raconté son histoire. E depois ele me contou a sua história. Il m'a raconté son. Ele me contou a história dele. J'ai fait. Je crois que je vais vous la raconter maintenant même. Eu creio que eu vou contar isso para vocês agora mesmo. Que tipo de pastor, do profeta? Parceira ndenge nini oyo ya profete nini oyo? Vai contar como o irmão vivia mal e tudo isso no púlpito. E hoje chegou aonde? Em Angola. Que tipo de profeta? Profeta ndenge nini oyo? Je crois que je vais vous la raconter maintenant même. Eu creio que eu vou vos contar isso Je agora viens mesmo. juste d'y penser il y a un instant. Eu acabei de pensar nisto há instante. John B. Charit, John B. Charit, de Phoenix en Arizona, de Phoenix em Arizona, l'un des directeurs commerciaux de la campagne. dos diretores comerciais da campanha. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute rencontré. Muitos entre vocês, sem dúvida, encontraram-se com Y ele. a-t-il par hasard quelqu'un ici qui connaît Frère Charit? Há aqui, por acaso, alguém que conhece o irmão John Charit? Ou plutôt quelqu'un qui connaît John Charit Ou, aliás, alguém que conhece John Charit? de Phoenix en Arizona? De Phoenix, Arizona? Bien. Ben. C'est un produit de l'école du dimanche Et- et de l'école biblique de Dieu à Cincinnati, É produto da Escola Bíblica de Deus em Cincinnati, dans l'Ohio. em Oio. Le doyen de l'université me parlait de lui il y a quelques mois. Le doyen de l'université me parlait de lui il y a quelques mois. Un très brave homme, Bravo homem, Frère Stanley. irmão Stanley. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Frère Stanley, Muitos entre vocês ouviram falar do irmão Stanley, un revivaliste de Dieu. revivalista de Deus. Il m'entend chez moi maintenant. Ele me espera em minha casa agora. Ok. Alors lui, le frère Raymond T. Sheil, Então ele e o irmão Raymond T. Richey, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, muitos entre vocês ouviram falar dele, n'est-ce pas? não é? Il est de Houston, Ele é de Houston, au Texas. Texas. Il est membre de l'église des Assemblées de Dieu et un évangéliste là. Ele é membro das igrejas das Assembleias de Deus e evangelista. J'en vivo? Ainsi fait Charit. Assim, irmão Charit, Il m'a banam commission. Frère Branham Abandi. C'est le genre de l'homme qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Ele é o tipo de homem que nasceu sem possuir muito dos bens desse mundo. Et para dizer que nasceu dos pais pobres. Ezali mpona koloba ete abotami na nzela ya batata pauvre. Son père était très pauvre. Seu pai era muito pobre Et il était un grand bagarreur. e era grande lutador. O pai. Tata na ye. E quando vão dizer que o seu pai ofendeu a pessoa no autocarro, você vai ficar mal. Betango tokoloba o tata na bino azalaki kofinga bato na O autocar. seu pai. Tata na yo. Oh. Azalaki Et il avait quitté sa mère. Ele havia abandonado a sua mãe. Et John Charit, E John Charit, il y a environ 15 ans, já há cerca de 15 anos, já passou. esse ele aqui, 15 anos 15 anos, atrás, vendait des pommes à 500 la pièce. vendia maçãs a 5 cêntimos por cada. Nem $1. Exatamente $1 te. Vamos ler esse irmão. Tokotanga frère oyo, Tornou rico. akomaki riche, Bilhões. ba billion. Você tem só 100 mil o que dólar já é caso. Oza kaka na 100 E 000 meu pai dollars. me disse, quando você está perante rico, Frère Branham, ele te dá a impressão que você que é rico. tango oza liboso ya riche, Rico não fala que eu sou rico. riche alobaka te ngai naza riche.
Um rico vai viver com chinela, você vai pensar, tá vi, compraste não sei o que, de marca, vai. Mas ele está vindo assim, você vai pensar que é eu que sou. Mas é ele. Um rico vai a um tombola, vai comprar, vai pôr. Não tem problema com isso, porque ele é um rico. É riche, problème, parce que é riche. É natural. É naturel. E o irmão John Charity vendia o quê? Vendia o quê? A quanto? Devant lui, comme ceci, à sem lui. Quer dizer que no quintal, senta assim e começa a vender maçãs. Dans le Missouri. Des pommes. Maçãs. Quand bien même cela ne pouvait pas lui procurer une charrette pour prendre soin de sa maman. Uma coisa para tomar conta da mãe dele. Aquele o que não tinha rendimento para conseguir ajudar a mãe dela. Frère wana zalaki na mbongo. Et il bégayait. E ele gaguejava. Il ne peut pas du tout parler. Ele não conseguia falar. Quand vous vous mettez à parler, quando você começa a falar, alors tenez-vous simplement à. Então você, il essayait. Ele tentava. C'est à peu près là où vous. É aproximadamente lá onde bien. Você. Mais il s'est mis à chercher le Seigneur lorsqu'il était un jeune garçon. Mas ele começou a procurar o Senhor quando ele era ainda moço. Tem muitas lições aqui. Alors que tous les garçons sortaient à différents endroits avec des jeunes filles. Enquanto que todos os outros moços saíram em diferentes lugares com as moças. Procurando as moças. Mais lui a dit. Mas ele disse. Senhor. Moi je vais te faire confiance. Eu quero confiar em você. Ce serait affreux pour moi d'aller essayer de parler aux jeunes filles. Será muito mal para mim tentar ir falar com as moças. Mais je vais me marier. Mas eu quero me casar. Et avoir des enfants. E ter filhos. Je vais te servir. Eu quero te servir. Mais donne-moi une femme. Mas dá-me uma mulher. Il confia cela au Seigneur. Ele confiou aquilo ao Senhor. Il avait environ 25 ans. Ele tinha cerca de 25 anos. Disse, não quero ir lá procurar as moças. Senhor, dá-me uma mulher. Quero ter filhos. E confiou isso a quem é? S'il avait pu passer à côté de chaque femme au monde, se ele pudesse passar ao lado de cada mulher no mundo, que se começar a ir aqui, il n'aurait pas eu de meilleure que celle qu'il a. Ele não poderia ter uma melhor do que aquela que ele tem. Dieu lui a donné une charmante petite sainte. Deus lhe deu uma charmosa pequena santa. Une chose importante, mas uma coisa importante, é qu'il aimait tellement des enfants. É que ele amava tanto as crianças. Olha como as coisas andam. E a irmã era estéril. Moisés azalaki estéril. Quem que lhe deu? Aqui Branham está falando, quem que lhe deu? Mas a irmã era. Nzambe mutapesa que kasi Sera azalaki estéril. Elle était stérile. Ela era estéril. Ils s'étaient mariés, ça faisait beaucoup d'années. Eles haviam se casado já há muitos anos. Ça faisait 17 ans. Fazia 17 anos. Sans enfants. Sem filhos. Quer dizer, mais ou menos a irmã tinha ultrapassado 40. Mais ou menos 40, 41, 39, mais ou menos. Sera akogai kolekisa 40, 39. Agora, irmão deixou de vender maçãs. Entrou no outro trabalho. Il cassait du béton dans la rue. Ele quebrava betão na rua. Quem é? Nani. Quem é? Nani. E você pode ver assoar. Olha que o irmão Branham fala. Não venha a mim com essas coisas à toa. Está aqui a mensagem. E nós somos da... Il cassait du béton dans la rue
25 cents par heure pour gagner sa vie. Ele partia betão na rua a 25 cêntimos por hora para ganhar sua vida. Et ils avaient épargné leur argent. Ele havia poupado seu agente. Ils ont acheté une petite maison à 3 pièces. Eles conseguiram comprar uma pequena casa de 3 quartos. Je pense que cela coûtait environ $1,500 à l'époque de la crise. Eu penso que aquilo custava cerca de 1.500 Ele que ganhava menos de $1 Ye moto azali koganha mwene poupou $1. dinheiro para conseguir de comprar a casa de $1,500. Azali koboma mbongo mpona kosoma ndako ya $1.500. Payé jusqu'à ce qu'ils ont tout réglé. Pagando até que eles regularizaram tudo. Agora as coisas vão mudar. Siko makambo changer. Juste au moment où ils avaient tout réglé, Justamente no momento em que eles regularizaram tudo. pagou tudo, Afuta que a Deus- casa agora é deles. Ndako siko ya bango. Ils ont eu un réveil à Phoenix. Eles tiveram reavivamento em Phoenix. Pregador foi pregar à Phoenix. Predicateur moko akende koteya na Phoenix. Et il y avait là un homme du nom de docteur Souton. E havia lá homem com o nome de Dr. Sutton. Un homme réputable, fameux. Moto moko ayebana. Je ne sais pas si oui ou non vous le connaissez. Não sei se sim ou não Un, vocês conhecem. un prédicateur du plein évangile Pregador do pleno evangelho. était venu là à Phoenix Veio lá em Phoenix et il séjournait dans un camp de touristes. e ele estava num campo de turistas. Aquele pregador, Prédicateur, Souton, voilà. o famoso. Oya ayebana wana Sutton. Et le Seigneur a apparu à Frère Charte une nuit dans un songe. E o Senhor apareceu ao irmão Charite numa noite num sonho Il lui dit, e disse a ele: prends ton argenterie. pega a tua prataria. Ok. Prends ton argenterie, Pega na tua prataria tes vêtements as tuas roupas et ta femme. e a tua mulher. Et ensuite quitte ta maison. E depois deixa a tua casa. Et remets-la à Frère Sutton que voici. E pega isso, dá isso ao irmão Sutton que está aqui. Oh, Deus, Nzambe, não me deixes tes filhos. opesi ngai bana te. Tu sofrer aqui. Nazomona pasi awa. Ganho menos de $1. Naganhaka moins d'1 Esse sonho vai sair da onde? Siko ndoto ewuti Eu suwa. oferecer a minha casa a esse pregador Sutton. Nakaba ndako na ngai pa ya predicateur E Deus diz a ele, leva a sua pataria, leva roupa, tudo, mas a casa, dá isso a esse homem. Mpe Nzambe ayebisi ye zwa argenterie na yo bilamba mpe mwasi na yo kasi ndako pese pa. Pensez-y. Pense nisto. Ah, irmã Bana me chama a atenção de cada um. Pensez-y. Frère Branham azali koattirer attention ya chacun de nous. Kanisa nanu. Environ 10 ans de dire labeur pendant la crise. Durante cerca de 10 anos de labor duro durante o tempo da Faisant crise. de l'épargne et déployant des efforts. Fazendo com que pudesse esforçar-se mais. Et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au docteur Sutton, E o Senhor lhe disse de dar a sua casa ao Dr. Sutton, qui était un prédicateur réputé. que era pregador famoso. Frère Charite a dit, Irmão Charite disse: d'accord Seigneur. está bem, Senhor. Il alla auprès de sa petite compagne, Ele foi próximo da sua pequena companheira, qui était mulher. Moacilaye. Il dit, Ele disse: chérie, querida, le Seigneur m'a parlé o Senhor falou comigo et m'a dit de remettre notre maison, e me disse de pegarmos a nossa casa, de prendre juste notre argenterie de pegarmos simplesmente a nossa prataria et nos vêtements e as nossas et roupas de remettre la maison à docteur Sutton. e de pegarmos a casa e entregarmos ao Dr. Sutton. Tá sabendo essas mulheres que são refugiadas? Bozomona basi oyo baza barefugie, O casamento termina no momento. mariage ekosila se na ntango Há wana. que não gosta o marido pagar o dízimo. Eza na baoyo balingaka te Já pagaste o mês passado, esse Afuta mês de- vai pagar de novo. ofutaki deja mois passé mois okofuta lisusu. E tem que parar no pastor para fazer entender. Pe esengeli eya tie pa ya paster mpona Quand il est allé en parler à sa femme, elle a dit, Quando ele foi falar à sua esposa, ela disse: d'accord chérie. está bem, querido. Elle crie en son mari Ela creu no seu marido et dit, e disse: si le Seigneur t'a demandé de le faire, se o Senhor te pediu de fazer isso, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. é porque Deus tem uma outra coisa a fazer por nós.
E a noiva arrebenta. Amen. Ainsi elle, Assim ela, il a donc remis tout ce qu'il avait. ele então entregou tudo que ele tinha. Et cette nuit-là, E naquela noite, meus irmãos, bandeko na não ngai, aconteceu ontem, no Isso- tempo de Paulo, aconteceu. esalamaki lobi na temps ya Paulo, Et cette esalamaki nuit-là, lobi. Naquela noite, Il ne savait où amener sa femme. ele não sabia onde levar a sua esposa. Ils ont trouvé un champ de touristes Eles encontraram um campo de turistas, où on payait 75 cents. onde se pagava 75. 75 cêntimos. Et ils sont restés dans ce camp cette nuit-là. E eles ficaram naquela noite lá, naquele campo. Pagaram só para uma noite. Bafuta carro para butu moko. Et ils gagnaient 25 cents par heure en cassant du béton dans la rue. E ele ganhava 25 cêntimos por hora partindo betão na rua. C'est vrai. É verdade. Travaillant chaque jour. Trabalhando cada C'était dia. un homme grand. C'était un grand homme pesant 112 kilos. Era um homem grande, pesando 112 quilos. Et environ une semaine plus tard, E cerca de uma semana mais tarde, aïe aïe aïe, entra mais no monte face. aconteceu na fase Mussusu. Environ une semaine plus tard, Cerca de uma semana mais tarde, não tendo onde dormir, gozanga esika ya onde kolala, hospedar, esika ya kozala, une dame riche uma mulher rica lui a dit qu'elle reculait quelques-uns de ses meubles dans son garage et lui demanda d'habiter dans son garage. A senhora disse a rica que vou arranjar o quê? É um espaço para ti lá, Moço wana- onde que eu coloco meus carros, alobaki nakobongisela esika moko na garage e arranjou isso. abongisaki yango Então você pode ficar lá. bongo kwe kozala kuna. Ele lui demanda d'habiter dans son garage. Ele pediu de ir viver na sua garagem. Com quem é? Com quem é? Sem cama nem nada. Na mwasi na ye sans mbetu sans eloko te. E quando vão te dizer que você sair dos seus pais, dormia no chão, é um caso. Betango bakoyebisa yo olongwaki epai ya tata na bino ozalaki kolala na mabele eza ka un cas. Il lui demanda d'habiter dans son garage, là vers la montagne Carmelbeck. Pediu de ir Vous viver savez là où se trouve? na sua garagem lá na montanha Carmelbeck. Vocês sabem onde se encontra isso? C'est une sorte d'endroit très aristocratique É um tipo de lugar muito aristocrático de la région là-bas. da região lá. Elle a dit, vous, Elle a si dit- vous entretenez ma cour, Se vocês entreterem a minha a conta, Rica dit, si você tomar conta do meu quintal, mwasi yango arisha alobaki soki okoprendre soin ya lopango na ngai, venez arroser les gazons et ainsi de suite. Commence à tomar conta disso, cortar o que capim, não sei o que. Oh meu Deus. oya obanda kotia mai na bafleur mpe kokata Elle a dit, matiti. vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Ela disse, vocês podem viver na minha garagem Se gratuitamente. você vai tomar conta do quintal tudo, então te deixa sem pagar, vai viver lá no que? Garage. Soki okoprendre soin ya lopango bongo na kotika yo. Il a aménagé là pour environ 100. Il empregou lá por cerca de Il cento. avait quelques mâles, Ele tinha algumas malas. il s'est procuré, il a mis cela par terre, E colocou aquilo no chão. il s'est procuré un matelas. Procurou colchão. Nem matelas não tinha. Não tinha nem sequer colchão. Não está escrito? Ekomami Foi te. procurar. Akendai koluka. Lui et sa femme dormaient là. Ele e sua esposa dormiam ali. Frère Souton a dit, frère Charité, il a dit, hein, essa gente não faz, tem que ver bem, não é Deus. Bato wana bazangaka te. Il a dit, Elle dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire, c'est un homme. é o Senhor que me disse de fazer isso, está em ordem. Il est allé de l'avant Ele foi adiante et il est resté dans cette situation environ. e ele ficou nessa situação cerca de ano. Il a vécu une bonne vie chrétienne. Ele viveu uma boa vida cristã. Finalement, Finalmente, la jeune dame, aquela mulher rica, chez qui il vivait, aquela jovem mulher onde ele vivia était une multimillionnaire. era uma multimilionária. Elle avait vu son intégrité. Ela viu a integridade dele. Il était un chrétien juste comme Daniel à Babylone. Ele era um cristão justamente como Daniel. Alléluia! Amém. Un jour, elle alla le voir. Dia ela foi ver ele. Aquela senhora multibillionnaire. Moço, Elle alla le voir. foi visitar
enfrentar ele. Elle dit, Ela disse, John, John, dit-elle, ela disse, tu sais quoi? sabes o quê? Hier soir, Ontem à tarde, le Seigneur m'a parlé dans un songe. o Senhor me falou num sonho. Et il a dit que je te dois te prêter 10 000 $ pour une affaire. Ele disse que eu devo te emprestar $10.000 para um negócio. As coisas começaram a... Macambo ebandi changer. Oh, oh, ele que nunca fez negócio. Ngamo tu não na sala bafecte. Eh bien, a-t-il dit, bon, Ben, elle a dit, madame, je ne peux même pas, je ne serai jamais un homme d'affaires. ele disse, senhora, eu não posso nem sequer, eu nunca serei um homem de negócio. Il a dit, Ela disse, mais le Seigneur m'a demandé de le faire et voici le chèque. o Senhor me disse para fazer isso e aqui está o cheque. A senhora disse, Moça Valobi, Deus me disse que você tem um negócio a fazer, não é o meu problema. O cheque está de 10 000 $. Zamba ebisi ngai oza na affaire moko esengeli osala eza problème na ngai te tala chèque yango ya $10.000. Et il a répondu, Ele responde, je ne peux pas vous laisser faire ceci. eu não posso te deixar fazer Il isso. a dit, je ne veux pas de 10 000 $. Ela disse, você Charité disse, não quero 10 000 $, 10 000 $, não quero, deixa isso. Charita alobi na lingi na boi $10.000. Alors elle a dit, Ela disse, mais le Seigneur m'a dit de te les donner. mas o Senhor me disse de te dar isso. J'ai vu que tu es un homme bon et honnête. Eu vi que você é um homem bom e honesto. Je te vis lire là. Eu te vi ler a Bíblia. Et je me suis procuré une Bible et je l'ai lue. E eu também procurei uma Bíblia para mim e li isso. Et le Seigneur m'a dit de te donner le chèque, E o Senhor me disse de te dar o cheque, de te prêter cela. de te emprestar isso. 10 000 $ pour faire des affaires. $10.000 para fazer os negócios. Alors il prit le chèque. Então ele recebeu o cheque. Il ne savait quoi faire. Ele não sabia o que fazer. Ainsi il est allé de l'avant. Assim ele foi adiante. Un soir, E uma tarde, il s'est promené. ele estava a andar. Il a vu une vieille petite maison de 5 pièces qu'on vendait à 2 000 $. Ele viu uma pequena casa de 5 quartos que se vendia a $2.000. Et ele tinha quanto? Il est donc parti là et a encaissé le chèque et il a acheté cette maison à 2 000 $. Então ele foi ali e tirou do cheque e comprou essa casa de $2.000. Et ils sont allés là et sa femme, lui, et se sont mis à casser le plâtrage de la maison et ils ont bien replaté cela. Et lui et sa femme travaillaient ensemble. Qui disait que arranger un bain à quelle case? Likoloba babongisaki malamu ndaku wana. Il a platé toute la maison. Ele arranjou toda a casa. Il a arrangé le parquet et il a accroché une enseigne de mise en vente. Ele arranjou muito bem e colocou uma placa de está à venda. Et s'il avait reçu 3 000, E se ele pudesse receber 3.000, il aurait fait de l'argent. ele poderia fazer Il dinheiro. a vendu cela à quanto? À 6 000. E ele vendeu aquilo a 6.000. Aujourd'hui, Hoje, la fortune a fortuna de John Charit de John Charit s'élève à $1 demi-million está subindo a $1 milhão. À quanto? Demi-million de dollars. $500 milhão. Ça fait environ 6 ou 7 ans depuis qu'il a commencé. Faz cerca de 6 ou 7 anos desde que ele começou. Sa fortune s'élève à $1 demi-million. A sua fortuna sobe a $1 milhão. Il est père de 3 bons petits enfants. Ele é pai de 3 filhos bonitinhos. Alléluia! Amém. Depois de 17 anos, Deus deu quantos filhos? Se E o mais dinheiro subiu bilhões. Pembongo e Matiba bilhão. Il a dit, frère Branham, Ele disse, irmão Branham, si je savais, si docteur Souton avait refusé de prendre, se o Dr. Sutton pudesse recusar de receber, será que elle est-ce que ia ser abençoado? qualquer coisa lá beni? Ce que Dieu m'a dit de faire, O que Deus me disse voyez de ce fazer, qu'il en serait. está vendo o que isso Alors il seria? s'est tenu là, il a dit, Seigneur, Então ele estava ali e disse, Senhor, je ne sais pas. eu não sei. Il est propriétaire d'orangerie. Ele é proprietário de laranjeiras. Hoje, Hoje, lelo, des maisons style ranch. me- Aqueles quintais bem grandes. quintais grandes. Il est le propriétaire. Ele é o proprietário Il est propriétaire du grand range
Thunderbird. Ele é proprietário de grandes quintais Thunderbird. L'un des plus grands, il y en a en Arizona. Dos maiores está lá em Arizona. Rico. É riche. Il a dit, Ele disse, toutes ces choses. todas essas Il a coisas. dit, Ele disse, j'ai tellement d'argent. eu tenho tanto dinheiro. Maman Elisa, Ima Elisa. Ah, il m'a dit ça. Hein? J'ai tellement d'argent Tenho tanto dinheiro que je ne sais qu'en faire. não sei o que fazer com isso. Fazia que? Azalai kosala nini? Venir que? Azalai koteka nini? Depois começou a fazer que? Dieu lui a donné une belle petite fille. Deus lhe deu uma bela pequena filha. Puis un petit garçon. Depois uma criança. Ensuite une petite fille. Depois uma filha. C'est la raison pour laquelle É a razão pela qual il n'est pas avec nous ce soir. ele não está conosco essa tarde. Ele foi daquela igreja. Azalaki mutu eglise wana. Sa femme était stérile toutes ces années. A sua mulher era estéril durante todos esses Et anos. maintenant elle enfante. E agora ela está nascendo. Oh, quelle heureuse famille. Oh, que família. Il a dit, Ele disse, lorsque je suis venu à Phoenix, quando eu vim a Phoenix, il a dit, ele disse, je suis allé à la réunion un soir. eu fui à reunião uma tarde. Et il a dit, E ele disse, Seigneur, Senhor, n'est-ce pas cela l'endroit dont tu parlais? não é este o lugar da qual tu me Et falaste? ensuite il a dit, Depois ele disse, venez vers moi. venham a mim. Agora para terminar, il Vou pôr a na dit, consciência, ele disse, frère Branham, irmão Branham, vous ne me devez pas un centime. você não me deve nem sequer cêntimo. Mais si je peux faire passer votre chapeau, Mas se eu posso fazer passar o teu ou plutôt chapéu, amener votre manteau, ou aliás levar o teu manto, je vais participer à la campagne. eu vou participar na campanha. Quer dizer, ajudar de uma forma. Oh! Consumar. Et j'avais prié pour lui. E eu orei por ele. Et Dieu lui a donné un nouveau restitué. Dieu lui a de nouveau restitué la parole. E Deus de novo lhe restituiu a palavra. Maintenant, il est guéri. Agora ele está curado. Il a un bon foyer. Ele tem bom En lar. tout, Em il tudo. donne au Seigneur les dîmes de tout ce qu'il produit. Ele dá ao Senhor o dízimo de tudo que ele produz. Oh là là, il est vraiment béni. Oh lá lá, ele é mesmo abençoado. Eh bien, Bem, si vous voulez lui écrire, se você quer escrever para ele, écrivez simplement à John B. Charit, escreva simplesmente a John B. Charit, à Phoenix en Arizona. em Phoenix, Ça Arizona. lui parviendra. Aquilo vai Et chegar a ele. demandez-en vous-même le témoignage. E você próprio peça a ele o testemunho. Eh bien, Bem, il imprime des traités et tout. ele imprime cartazes e tudo. Ele disse, vou fazer que comer o... Não sei nem o que fazer comer o E dinheiro. alobi ayebi kutu te nini asala na mbongo na ye. Il répand l'évangile partout. Ele espalha o evangelho em todo lugar. Il sera probablement avec nous bientôt dans la campagne. Ele provavelmente estará conosco brevemente na campanha. Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Há muita felicidade em dar do que receber. Et maintenant, cela ne veut pas dire, laissez Dieu vous dire ce qu'il faut faire. Voyez? Agora aquilo não quer dizer, deixa que Deus te diga o que fazer. Et tá bom? lorsque Dieu vous dit que Madame Dupont là-bas est veuve, E quando Deus te diz que a senhora fulana é viúva et a besoin de quelques habits, e precisa de algumas roupas il vous demande d'aller aider cette veuve. e te pede para você ir ajudar aquela viúva, Allez l'aider. vai lhe ajudar. Vous le faites. Você fazem isso? Parce que, Porque, écoutez mes amis, escutem meus amigos, tout l'argent que nous avons todo o dinheiro que nós temos, passera un jour. dia passará. Se você não morre deixar isso, Só que o kukufa totiki amor. chegará um momento, não é para te fazer, não estou a fazer nenhuma pressão, não. Mas eu só a Estou pressão a falar da muito. palavra, Mas eu para lembro que da palavra. vocês possam saber a coisa correta. Oiteboye beloko ezali malamu. C'est vrai. É verdade. Ça n'existera plus, Não existirá mais, excepté les choses éternelles qui se trouvent dans notre âme. excepto as coisas eternas que estão nas nossas almas. Et c'est vrai, É verdade? nous sommes venus au monde
Viemos ao mundo nus. Nous quitterons le monde, Deixaremos o mundo nus. comme Job a dit. Como Jó disse, L'Éternel a donné, o Senhor deu l'Éternel a ôté. e o Senhor tirou. Que le nom de l'Éternel soit béni. O nome do Senhor seja louvado. Deus vous abençoe. Kamba pambo la bino. Tomei o meu tempo. Nazwita na ngai. É para dizer que Deus nos dá. Ezali mpona koloba ete oyo Nzambe azopesa Não é biso. só para a construção. Ezali kaka mpona construction É te. para a obra de Deus de uma forma geral. Ezali mpona œuvre de Dieu d'une manière générale. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Há muita felicidade em dar do que Deus nos receber. abençoe. Vamos ficar de pé. É um dia um pouco carregado. Tinha esquecido, pensando que tinha esquecido a agenda de hoje. Estava pensando nos terminar, mas peço ainda desculpa. Não vou mais falar nada até quando vamos encerrar. Vamos ler o livro do Efésios 2, de 1 até 6. Totanga Ephésiens 2, 1 jusqu'à 6. Vai ser projetado. Vous allez projeter. Quero dizer algo. Ali koloba quelque chose. Senão não vou voltar bem em casa e não vou conseguir dormir. Soki te na kolala te na kozonga ndako malamu te pe na koka kolala te. Efésios 1. Não, 2, de 1 até 6. Ephésiens 2, 1 jusqu'à 6. Depois, pela graça de Deus, Simana ngolna Nzambe. durante alguns minutos, vamos Pendant falar quelques minutes. de Messias. Tokolobela le Messie. Podemos ler, pode ler para nós, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Segundo o quê? Ok, pode continuar. Segundo o curso deste mundo, nós andamos antigamente, segundo o curso deste mundo. Pode continuar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua palavra. Pode sentar rapidamente. Meus irmãos, minhas irmãs, Ma frère pe ba sœur na ngai, meus amigos, malinga mi na ngai, já falei muito, falo muito às meninas esi nalobi mingi pe nalobaka mingi epai ya bana basi durante os casamentos, pendant ba mariage. mas hoje vou falar a vocês homens. Kasi lelo nakoloba epai ya bino mibali, Nunca vou deixar a munandade entrar aqui. jamais nakotika monde kota awa. Nós temos o espírito de... Biso tozali na molimo ya Eli. É isso que Paulo acabou de explicar aqui. Yango nde Paul auti koexplike awa. Hoje eu queria dizer a vocês Lelo nalingaki na yebisa bino que devemos respeitar o casamento. ete sengeli to respecter mariage. A cerimônia só do casamento deve ser respeitada. Kaka cérémonie ya mariage esengeli ezala respecte. O casamento é algo sagrado. Mariage ezali eloko moko sacré. O casamento é santo. Mariage ezali saint. A única instituição Institution mobele moko que Deus criou. oyo Nzambe a créa. O homem inventou muita coisa, Moto a inventé
makambo ebele. Esse aqui não é Deus que fez. Oyo oyo eza nzambe te mutasala. Esse computador aqui não é Deus que fez. Ordinateur oyo ezali nzambe te O mutasala. portátil não é Deus que fez. Portable nzambe te mutasala. Deus não fez de tudo isso. Nzambe asali nyonso oyo te. Mas há uma coisa que Deus fez no início. Kasi eza leloko moko nzambe asalaki na ebandeli. Que o Satanás destruiu. Oyo satana ayaki E kobebisa. quando conseguiu destruir isso, Ntango akokaki kobebisa yango, o mundo chegou onde que chegou. mokili ekomaki esika ekomi lelo. É o casamento. Ezali mariage. O que nós chamamos moda? Nini yango tobengaka mode. Vou dizer hoje, vou repetir. nakoloba yango lelo mpe nakorepete. Com a Bíblia e o irmão Branham. Na Bible na frère Branham, Toda moda sai do inferno. mode nyonso eutaka lifelo. Moda pela definição. Mode pour la définition, na Não définition. todos sabemos disso. Biso nyonso toyebi É yango. o uso passageiro Ezali ise passager. que regula a forma de vestir, Oyo ezali koregule lolenge ya kolatela. de cortar cabelo, Ya kokata suki. de tratar as Ya unhas, ko de tratar as unhas, traiter manzaka. assim por diante. Pe bongo na bongo. É o uso passageiro. Ezali ise passager. De onde que saem as modas? Ba mode eutaka wapi? Começa simplesmente com uma pessoa. Ebandaka simplement na moto moko liboso. Mas não sabemos o motor hoje. A máquina hoje das modas é Hollywood. Kasi lelo toyebi machine monteur ya mode ezali Hollywood. Já tem Hollywood na Nigéria, não sei aonde, em todo lado do mundo. Hollywood ezali déjà na Nigeria, soki wapi na mokili Um vai passar na televisão, moko akoleka na télévision, vai pentear assim, akotia suki na ye boye, vai ver tipo poeira, de fumo, de repente, uau! okomona lokola Quando amanhece, todos cabelos. Hoje todos são tipo talibãs. lelo bato Com nyonso barba. baza ndeti bataliban na mandefu ebele. Só um que começou. Moko kaka moto abanda yango. E a doutrina dos talibãs aí? Eza doctrine ya bataliban. Tem que deixar. Esengeli kotika mandefu Se não ekola. deixa, você não tem masculinidade. Tem que deixar para provar que você tem masculinidade em dia. Soki otiki te linkolo boza na masculinité eza malamu te. Esengeli Como otika. você, esse é o bocado aqui. Não tem. Quer dizer que tem que deixar. Esengeli otika mandefu ekola. Tem que queimar cabelo. Esengeli kotumba suki. E vocês da mensagem? Pe bino bato ya message. A porta não está fechada. Porte eza ya kokangama te. E vocês da mensagem? Pe bino bato ya message. Por que vão seguir o mundo? Mpo na nini Falo aos homens. bokolanda mokili? Nazoloba epai ya mibali. Até de faltar respeito ao casamento. Ti kozanga na respect na mariage. Vai vir aqui sapato calçado sem meia. Okoya Se awa. você não tem dinheiro Soki ozala mbongo te. e que você é pobre, Pe oza pauvre. pode vir até sem gravata. Vou abençoar o casamento. Okoye koya kutu olati gravate te na kopambola mariage. Mas você tem dinheiro. Kasi yo ozala mbongo. Hoje estão a celebrar os casamentos de calça olímpica. Sabe disso? É? Levanta a mão que sabe disso. Está aqui. Está aqui, as mãos estão até em cima. Será que está a honrar o seu casamento? Est-ce que ozali ko honorer mariage na yo? Com cabelo tipo tente. Está a honrar o seu casamento? Na suki lokola Tintin, est-ce que ozo honorer mariage na yo? Falava e falo sempre às meninas. Agora vocês, rapazes, que se apresenta aqui, não é de modo clássico, não é em ordem, o casamento vai terminar só. Vamos ler ainda, Branham, vamos lá. Totanga na Branham. Le roi rejeté. O rei rejeitado.
Le 10, 6, 60. 10, 16, 60. Tudo isso é o Messias. Nyonso oyo eza le Messie. Le 10, 6, 60, paragraphe 24. 10, 6, 60, parágrafo 24. Não sei quem que está lá, por favor. Hoje você está mesmo fraco. Não sei quem que está lá. Le 10, 6, 60, paragraphe 24. 10, 6, 60, parágrafo 24. Eh bien, Bem, ces gens avaient vu comment se comportaient les Philistins. essas pessoas viram como é que se comportavam os filisteus, Estão vivos? os avivãos. Comment se comportaient les Amalécites Como é que se comportavam os amalequitas et les autres nations. e as outras nações. Ils sont venus voir Samuel et ont dit. E eles vieram ter com Samuel e disseram, Foram vers Samuel et disseram: bakende kokutana Samuel pe balobaki, nous voulons être comme eux. nós queremos ser como eles. Et c'est la même chose hein, E é a mesma coisa hoje, que le monde lance une certaine mode. que o mundo lança uma certa moda. Se eu fosse o pastor, vou vos faltar respeito. Irmão Brana me pregou com macacão, eu fato macacão porque não tinha dinheiro. Quando Deus lhe ajudou, pregava mais assim? Se eu vou subir aqui com não sei o que, uma camisa assim, é falta de respeito. Se estou assim, é por causa de vocês. Soki naza É boye eza na bino. respeito que eu tenho. Eza respeito naza na yango. Se não tem, Soki naza nango te, é outra coisa. eza eloko mosusu. Que le monde lance une certaine mode. Que o mundo lance uma certa moda, Ou une certaine manie. ou uma certa mania. Et vous voyez que tout le monde, Você verá que todo mundo, même un bon nombre de chrétiens, veulent faire la même chose. mesmo muito dos cristãos querem fazer a mesma coisa. Ils veulent agir comme cela. Eles querem agir daquela maneira. Que les garçons Que os moços adoptent une certaine coiffure. que adotem certo corte de cabelo. Vocês que gritam quando se fala das mulheres, grita agora. Agora vocês mulheres que devem gritar. Sikoyo bino basi nde esengeli boganga. Que les garçons adoptent une certaine coiffure. Que os moços adotem certo tipo de cabelo, de Que cor. les filles, as moças, os adoptent une certaine coiffure. Adotem certo tipo de corte de cabelo. Et tous les garçons peuvent faire cela. E todos os moços querem fazer aquilo. Ils en sont arrivés même au point où ils laissent beaucoup leurs cheveux, pousser leurs cheveux. E eles chegam ao ponto em que eles deixam até seus cabelos crescerem tanto. Naquela altura era esse. Na tango Deixar cabelo. ezalaki kotika suki ekola. Et c'est comme si un canard E é como se pato, est apparu dans un pato lokola canard, ou quelque chose de ce genre était posé sur leur tête. ou alguma coisa assim que pousou na cabeça deles. Et je vous assure, E eu vos je asseguro. crois- écoutez frère Branham, Escute, irmão Branham. alléluia. Amém. Si j'étais une femme, Se eu fosse uma mulher, si moi Branham j'étais une femme, se eu, Branham, fosse uma mulher, une fille, uma moça, que mon petit ami faisait cela, e que o meu amigo fizesse aquilo, je le ferais asseoir eu iria lhe fazer se et assentar. je lui raserais les cheveux. Eu iria lhe cortar aquele cabelo. E a noiva arrebenta. Hoje vocês homens, irmão Breno me diz, se eu for mulher ou noiva do que amiga de um rapaz assim, Frère Branham vai vir alobi, se casar sem meia, que vai deixar cabelo, não sei o que,
tipo pato, onde que não sei que. Eu vou lhe mandar sentar. nakovandisa ye Eu próprio vou cortar o cabelo dele. ngai moko nakokata ye suki. Se ele não quer obedecer, vem falar ao seu pastor. soki aboyi koyoka yaka Vou te ajudar a cortar isso. nakosunga yo Vou te ajudar a pôr meias. nakosunga yo nata bashosete. E se você também mostra, tem mau espírito, soki yo mpe jeune fille oza na molimo mabe que são aparecidos, faz o quê? baoyo bakokani basanganaka. Você não sabe falar, você não, a moça não sabe falar a ele. Fala a ele. fille oyebi koloba te Não se deixa na moda. komitika te na mode. Todas as modas saem do. bamodi nyonso ewutaka lifelo. À ce qu'il me semble, une femme aimerait avoir un homme. Uma mulher gostaria de ter homem. Hein? Je vous assure peut-être que la femme est si masculine qu'elle désire quelque chose de féminin. Eu vos asseguro, talvez que a mulher seja tão masculina que ela deseja alguma Mais coisa. pour feminina. moi, Mas para mim, ça ressemble certainement à une femme. aquilo parece-se mais certamente como uma Ils mulher. ont toute une pestignasse comme un canard ou un corbeau. Cabelo arranjaram muito aí, Mabongisi suki penze comme un canard ou un corbeau. como pato ou corvo. Quelque chose comme cela au-dessus de leur tête. Alguma coisa assim em cima da cabeça deles. Cette grosse et longue histoire attachée dans le dos. Aquela grossa, longa história colocada às costas, junto às costas. Sans hommes. Exame bali. Ok? Je n'ai jamais vu un tel accoutrement de ma vie. Eu nunca vi uma tal coisa na minha vida. Et j'ai vu certains prédicateurs comme ça. E eu vi certos pregadores assim. Hoje todos aí. Antigamente jornalista que com cabelo tipo que está saído do que do Lazaré, que escapou, fugiu do que dos malucos, não vai a ser apresentador na televisão. Mas toda essa lei quebrou-se tudo, não há mais nada, todos passam na televisão e quando passam assim, o nosso jovem pega, hoje o homem trança cabelo, é bom. Oh, desculpa, te esqueci. Hoje os homens trançam cabelo. Lelo mibali bazokangisa suki. E você também está prestes a trançar cabelo, mas como não pode trançar, então queima só, faz ondas, fica lá. Oh, pastor, eu é natural. Natural da onde? Au bout d'un moment, Depois de momento, ils auront un pasteur hippie. eles terão pastor ímpio. Aqui Aqui é o espírito de quê? Aonde molimo Eli. Si on ne fait pas attention à ce qu'ils ont, Se não se faz atenção naquilo, l'église doit agir comme le monde. a igreja deve agir como o Elle mundo. doit, eh bien, c'est rude Ela deve, bem, et dur. examakasi. Mais ce n'est pas mon intention que cela soit ici. Não é minha intenção que aquilo seja assim. Mais j'essaie tout simplement de faire, j'essaie d'enfoncer un clou. Eu estou a tentar fazer entrar num prego Assis solidement, tão solidamente il ne sortira pas. que ele não sairá, Qu'il sera arrivé de l'autre côté. que vai chegar até o outro lado. Si ça fait mal, Se isso faz mal, à vocês, rapaz, ça fait mal. epai bino mibali só que ezosala mabe. Peut-être je vais reculer juste un petit peu. Talvez eu vou voltar um pouco Mais mais. ça doit être rivé Mas aquilo deve ser assim pour que cela tienne. para que aquilo possa se manter. Et c'est juste Faywood. E é justamente, irmão, C'est un entrepreneur. Era Vous um devez faire empreendedor. tenir la chose en arrivant cela. vocês devem fazer, fixar a coisa chegando Et ali. je pense qu'un homme devait être un, E eu penso que une homem femme deveria devait ser être une, uma
Uma mulher deveria ser uma dama. Et je pense qu'un chrétien doit agir comme un E penso que cristão deve agir como cristão. et s'associer à des. E se associar a cristãos. Et l'église du Dieu vivant devait être unie. E a igreja do Deus vivo deveria estar unida. Des mêmes cœurs, de même accord. Do mesmo coração, do mesmo Et acordo. n'a rien à faire avec le monde. E de não ter nada a ver com o mundo. Pour ce qui est de ses manières Para o que é desta maneira. et ses habitudes. Das suas maneiras e dos seus hábitos. Deus vos abençoe. Zamba Morabino. Deixei algumas citações, vamos ficar de pé. Se que quelques citações, Totelemi. E temos a apresentação dos noivos, tudo, vamos fazer isso no fim. Devemos falar durante 30 minutos só. E mais tarde vou fazer as apresentações. Vamos aqui nas nossas cabeças. Togumbi mituna biso.